Amém? Queridos, nós estamos falando nesse mês de junho sobre igreja, a família de Deus, né? E que bom, rapaz, que a gente participar e fazer parte desta família chamada igreja. A gente já falou sobre as certezas dessa família. E que bom você estar numa família que você pode ter certezas e pode viver nessa família baseado nessas certezas. Falamos também do poder desta família, que tem sobre ela a presença do Espírito de Deus, e ele nos enche de poder, de autoridade e de vida na presença do Senhor. Mas hoje a gente vai falar sobre a porta de entrada para essa família, porque toda família tem uma porta para você entrar. A família que você vive nesse mundo é a família que você entrou pela porta do nascimento. Você nasceu nela, você foi trazido para ela, mas você faz parte dessa família. E a família de Deus, como uma igreja universal, a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, também tem uma porta para que você possa entrar. E com certeza nós compreendemos já algumas coisas sobre igreja. Compreendemos que a igreja é muito mais que um lugar, um prédio, uma denominação. Nós aprendemos, na vida que vivemos, a chamar o prédio onde nós nos reunimos de igreja. Você fala que você vai para onde domingo de manhã, se é crente? Pelo menos devia ser, porque os crentes agora falam, você é domingo de manhã? Para chácara? Não. Para casa na praia? Não. Você vai para onde? Para a igreja. Não perca o hábito de congregar, como diz o apóstolo Paulo, como era costume de alguns, né? Mas crente precisa estar na igreja. Mas quando a gente chama o prédio de igreja, muitas vezes a gente entende que a igreja é o prédio. A igreja não é o prédio, a igreja é o que é? A reunião dos salvos, dos santos, daqueles que foram convertidos, biblicamente batizados, viveram a regeneração, e esse grupo reunido, então, se chama igreja. A igreja é a reunião de pessoas assim. Igreja é o lugar de gente. Diga, igreja é lugar de gente. Diga mais uma vez. Igreja é lugar de gente, mas não só igreja é lugar de gente. Igreja é lugar de gente que experimentou o maior de todos os milagres. Sabe qual é? O milagre da conversão. Queridos, que se existe algo que é milagre, é a conversão. E sim, conversão é milagre, mas conversão também é a porta de entrada para essa família chamada igreja. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Conversão, porta de entrada para a família de Deus. Esse é o meu tema. Falar e pensar um pouquinho com você sobre essa porta chamada conversão. Queridos, para que a gente possa pensar sobre isso, eu escolhi o relato, um dos relatos de conversão que a Bíblia mostra. E ele está no livro de Atos, porque é do livro de Atos que temos trabalhado no mês de junho. A conversão de um homem terrível, um homem implacável, um homem que a Bíblia fala que era uma fera. O homem era realmente uma fera. Esse homem nós conhecemos hoje como Paulo, o apóstolo. Saulo, aquele que perseguia a igreja e que perseguia os crentes em Cristo Jesus, aquele que nós conhecemos como apóstolo Paulo. E para isso você vai ler comigo o texto que está em Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9. E lá existe a narrativa da conversão deste homem. Um homem, como disse, terrível, um homem implacável, um homem violento, um homem que dedicava sua força, seus esforços, sua energia para perseguir gente que passava pela experiência da conversão em Cristo Jesus. Atos capítulo 9 conta esta história. E nós vamos ler Atos capítulo 9, os irmãos projetarão aí. E a versão projetada é Nova Versão Internacional. Na última versão que ela recebeu, e talvez por isso você encontre algumas divergências sobre a minha, que é a Nova Versão Internacional também, versão impressa. Mas não se preocupe, por isso que eu falo, tenha uma Bíblia impressa, se possível, mas acompanhe aqui, que algumas pequenas diferenças de palavra não vão mudar, obviamente, o contexto. Atos, capítulo 9, versículos de 1 até o versículo de número 20. Eu vou ler aqui a narrativa da conversão desse homem chamado Paulo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Você vai dizer isso comigo. Ele está orando. Mais uma vez. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos aqui e nos curvamos à Tua palavra. A esta palavra que tem todo o poder de mudar, de transformar, de nos convencer e de nos levar ao lugar aonde nós devemos estar, que é aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, pela tua atuação poderosa do Espírito de Deus, capacite a cada um que aqui está, Senhor, e ouve esta palavra, a reagir a ela de forma coerente, que o Senhor prepare os nossos ouvidos, mas também o solo do nosso coração, para que a semente possa ali entrar e gerar frutos e multiplicação de frutos, Senhor. Pai, que nós possamos agora resistir a todo espírito, Senhor, que tira a atenção, que rouba a atenção, que traz distração, e que nós estejamos agora, Senhor, totalmente aqui, dedicados a ouvir e a responder a Tua santa palavra. Eu oro desta maneira e faço isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nos fala detalhadamente, nos conta detalhadamente a conversão extraordinária de um judeu religioso, um homem religioso, um perseguidor da igreja, formado na melhor escola da época, formado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um homem que custava muito caro para que se pudesse pagar e aprender. E o apóstolo Paulo, então, como judeu dos judeus, como aquele que era hebreu de hebreus, aquele que tinha tudo para ser um judeu exemplar, cresce sendo este homem, formado, bem situado financeiramente, um homem respeitado na sociedade em que ele vivia e dedicado a combater o cristianismo que nascia. A dedicação de Paulo era perseguir crente. Rapaz, quando eu não era crente, eu queria ser igual ao apóstolo Paulo. Não gostei, já falei isso aqui, não posso mentir. Não é porque eu sou pastor, não, é porque sou crente. Eu não gostava de crente.
Você acredita? Agora já estou começando a gostar. A gente vai começando a gostar. Eu tinha dificuldade com crente. Por quê? Por causa do crente. Não é porque eu era só porque eu era ruim, não. Mas o apóstolo Paulo perseguia crentes valorosos, crentes de verdade, crentes que tinham mudado de vida. E quando a gente olha para essa palavra, nós vamos ver que essa conversão, a conversão de Paulo, é importante para nós hoje. Pois as lições que nós vamos tirar dela vai nos ajudar primeiro a compreender salvação. Porque salvação é o que nós precisamos compreender, não só viver. Vai nos mostrar e vai nos levar a crer no alcance dessa salvação. Como essa salvação alcança pessoas. Vai nos ajudar a entender uma coisa chamada evidências de gente que foi salva. Evidências da salvação. E viver de forma coerente com essa salvação. Porque se você foi salvo em nome de Jesus, existe uma maneira coerente que o crente precisa viver. Para que aqueles que não são crentes possam olhar para você e dizer, opa, não sei o que você tem, mas você tem algo diferente e te faz melhor porque você tem esse algo. Viver de forma coerente. E nós estamos partindo daqui, vamos ouvir, fazer uma avaliação. E não é avaliar o vizinho, avaliar o marido, avaliar a esposa, avaliar o filho, não. Uma autoavaliação. Se foi por essa porta, ou foi essa a porta que nós atravessamos para fazer parte desta família chamada igreja. Porque você tem que ter passado por essa porta, a porta da conversão, para fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Você sabia que no último censo se detectou que 35% da população brasileira é constituída por evangélicos? 35%, mais de um terço da população do Brasil é constituída por aqueles que se dizem evangélicos. A pergunta que fica é, se nós somos mais de um terço de uma população compostas por evangélicos, por que esse país não muda? Será que esses 35% que se dizem evangélicos, quando respondem um censo, verdadeiramente passaram pela porta da conversão? Ou simplesmente são adeptos, são simpatizantes de algo que chamamos Evangelho, Igreja de Cristo Jesus? Eu creio que sabemos a resposta. Paulo, após esse dia diferente, de uma conversão genuína, e a conversão de Paulo foi narrada aqui, passa por uma mudança radical na sua vida. Radical. Uma mudança de comportamento, uma mudança de vida e uma mudança de rota. É isso que Paulo experimenta. E conversão é isso. Tem uma coisa assim, pastor, eu tive a minha conversão, dei uma volta de 360 graus e fui convertido. Você foi exatamente no mesmo lugar. Não, minha conversão foi um giro de 360 graus. O que é um giro de 360 graus? Estou indo para cá, dei um giro de 360 graus. Vou para o mesmo lugar. Conversão tem que ter sido uma meia volta, uma volta de 180 graus. Onde você está indo para cá, você passa pela conversão e você muda a rota e muda de direção. O apóstolo Paulo, pela sua vida, vai mostrar para nós que isso foi o que ele viveu. Agora, conversão, você tem que entender algo. É obra divina. Conversão é ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele que é convertido, queridos. Conversão é o maior de todos os milagres. Sabe por quê? Porque esse milagre tem resultados eternos. Diga isso, resultados eternos. A conversão tem resultados eternos, queridos. Quando a gente pede para ser curado em nome do Senhor Jesus, e eu fico tão feliz quando eu vejo gente que recebe uma oração de cura e é curado, e você crê nisso, diga amém. Eu creio e já vi, eu fui curado por uma operação divina na minha vida. Mas depois de ter sido curado, eu tornei a ficar doente. Porque era bom se a gente tivesse uma cura que nunca mais ficasse doente. Mas você é curado de uma coisa, não quer dizer que você não possa ser curado, você ter ficado doente de outra. Agora, a cura física não tem resultado eterno, mas é buscada e deve ser buscada e é bênção. Mas conversão é algo de resultado eterno. Conversão é algo de resultado eterno e você precisa entender isso. Conversão é a porta de entrada para a família de Deus. Então eu quero começar a minha palavra hoje dizendo algo para você que é fundamental para que você entenda a conversão. Que é o primeiro ponto.
o que não é conversão. Para a gente entender o que é, precisamos entender o que não é. E o que não é conversão. Creio que isso é muito importante a gente começar por aqui. E para muitas pessoas, conversão é confundida com mudança de religião. Converter é mudar de religião. Eu era isso, agora eu sou aquilo. Converti, mudei de religião. Para outros, conversão é expressa na celebração, ou na participação de uma celebração religiosa. Eu vou no culto. Pastor, eu vou no culto. Pastor, eu comprei até uma Bíblia. De tanto só falar, eu comprei uma Bíblia. E eu vou no culto. Sou convertido. Vou no culto. Participação de uma celebração religiosa. Para muitos, conversão é uma mudança externa. Eu usava a saia aqui. Tá ruim, né, minha irmã? Tá ruim. Agora eu estou usando a saia aqui, ó. Converti, pastor. Mudança externa, desacompanhada de outras coisas, não pode ser misturada com conversão. Mudança externa, participação de celebração religiosa, mudança de religião. Isso não é isoladamente, ou não evidencia isoladamente conversão. Sabe por quê? Porque conversão não é obra humana. Será que você pode dizer isso comigo? Conversão não é obra humana, queridos. E muitas vezes a gente entende que conversão é algo que eu faço pela minha força. Resolvi, decidi, eu vou agora convertir. Conversão não é obra humana. Se você não precisa, mas se você voltasse um pouquinho no livro de Atos, você encontra lá no capítulo 5 do livro de Atos, a história de um casal. Sabe como chama? Tem uns aí que sabem, não sei, não entendi, mas falou alguma coisa. Ananias e Safira. O casal complicado. Na igreja, esse casal um dia resolve imitar um outro cara, chamado Barnabé. José, natural de Chipre. Tem a música, José, natural de Chipre. Barnabé. Barnabé toma uma decisão de coração convertido, que era de vender o que tinha e repartir com os pobres, aquilo que ele tinha. Ananias e Safira vê que aquilo lá deu um cartaz para o Barnabé. O Barnabé falou, olha, viu, Barnabé deu um dinheiro aí, Barnabé vendeu o que tinha e deu aos pobres. Ananias e Safira, membros da igreja, vai para o quartinho do fundo da casa deles e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos combinar um negócio. Esse Barnabé não pode sair melhor que a gente na história. Não pode sair melhor que a gente. Porque está todo mundo falando que o Barnabé deu, que o Barnabé deu, que o Barnabé é bom, que o Barnabé... Vamos fazer o seguinte, vamos vender também. Aí vão vender, só que vão vender o que a gente tem por 100. Uma parte. Vamos combinar que vendemos por 20. E vamos dar 20, que nós vamos sair bonito na fotografia. E fizeram a combinação. Não era Pug e o Percevejo, não. Essa é da época da Cibalena, ninguém lembra dessa música. Tem uns irmãos aí que lembram. Mas fizeram a combinação e chegaram lá. Vintão. Nossa, estão dando uma boa oferta. O problema é que existia o Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo, então, os denuncia. E aí chega o homem lá. Vendeu por quanto? 20. Morreu na hora. Fulminado, caiu duro, morto. Enquanto tirava o morto, chega quem? A dona Safira. Dona Safira chegou. Qual foi o valor que combinaram bem? Qual foi o valor que vendeu? 20. Morreu também. Pensou se fosse hoje? Meu, graças a Deus, algumas coisas ficaram no passado. Meu irmão não morresse, cai, fulminado lá. Deus me livre. Agora, queridos, gente que estava dentro da igreja. Então, quiseram mostrar conversão através de uma postura. Mas pior que eles, é um cara que está logo adiante no capítulo 8. Na Safira você conhece, o outro é um pouco mais difícil, eu vou falar. Simão o mago ou o mágico. Existia um cara chamado Simão, em Samaria. E esse Simão tinha poderes mágicos e operava muitas maravilhas e sinais pelo poder do cão. Era isso. E esse homem, então, recebe na cidade de Samaria Filipe.
Filipe prega a palavra, e diz o texto que Filipe prega a palavra, e diz que ele ouve a palavra, e diz que ele então aceita Jesus e é batizado. Louvado seja Deus, que lindo. É batizado, querido. O problema é que diz o texto que Simão estavam entre os que aceitaram a palavra. Esse Simão, então, estando lá no meio do povo, assim, ó, crente, levantava a mão, cantava uma música, que você acabou de cantar hoje aqui. O que acontece? Pedro e João chegam nessa igreja, está ele lá. E Pedro e João, então, chega impondo as mãos sobre os cristãos para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Algo daquele tempo e daquele momento. O Simão vê aquele negócio, o povo recebendo o Espírito de Deus pela imposição de mãos de Pedro e João, e ele chama Pedro e João e fala assim, ó, é o seguinte, gostei desse negócio. Só põe a mão, o cara fica cheio do Espírito Santo. Só põe a mão, o cara fica cheio do Espírito Santo. Quero esse negócio aí, quanto é que custa? Está no texto. Tentou comprar o dom daqueles homens. E se você ler Atos capítulo 8, no versículo 20, Pedro vai responder o seguinte para o tal do Simão, o mago, mágico, que dizia crente batizado, e era batizado. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que no meio da igreja, no centro da igreja, tem gente que não passou pela porta da conversão. É isso. Está lá, parece crente, veste como crente, levanta a mão como crente, até batiza, mas não passou pela porta da conversão. Ananias tentou comprar reconhecimento. Faço isso, todo mundo me reconhece. Simão tentou comprar poder. O que eu quero é poder. E quanto é que custa para ter esse poder? Simão foi batizado, mas jamais nasceu de novo. A gente vê ninguém que nasce de novo não tem esse comportamento. E ao ser confrontado, sabe o que acontece com o Simão? Ele não pede perdão. Ele quer dar um jeito, como é que eu faço para esse negócio não ficar muito público, para esse negócio não virar um negócio que todo mundo saiba? Como é que a gente faz aqui para resolver? Isso mostra que ele jamais nasceu de novo. Nós precisamos ter essa consciência viva dentro de nós. Conversão não é estar numa igreja. Conversão não é trabalhar na igreja. Conversão não é contribuir na igreja. Isso não é conversão. Avalie você, avalio eu. Quais são as suas motivações? Quais são as minhas motivações? A nossa vida. Ninguém pode avaliar o outro senão Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Diga coração. O Senhor vê o coração. Talvez você está aí, você não, porque nessa igreja não tem essa pessoa. Estou falando para alguém que está ouvindo fora daqui. Talvez você está aí, você que está me ouvindo, você aqui não. E está pensando assim, eu sabia. O irmão João não era crente. Eu sabia. Agora eu estou entendendo. A irmã Maria não é crente. Meu irmão, não cabia a Filipe, nem a Pedro, nem a João julgar Simão o mago. Mas o próprio Jesus diz, através daquele homem, que ele não pertencia àquele meio. Nós só temos a condição de avaliar uma única pessoa. Sabe quem? Nós mesmos. Então nós temos que olhar para dentro do nosso coração e entender se nós passamos por essa porta, se nós fomos verdadeiramente convertidos, para que a gente possa entender o que é conversão. Então o que não é, você já sabe então o que é conversão. O que é conversão? E esse é o segundo ponto aqui. Atos no capítulo 9, a partir do verso 1, conta e narra a narrativa da perseguição de Paulo aos cristãos e como ele se dedica a isso. Era dedicado para perseguir os cristãos. Ele pede carta aos chefes, aos publicanos, aqueles que cuidavam do sinédrio, e ele pede carta para ir a Damasco.
para lá encontrar aqueles que estavam dispersos e refugiados em Damasco. A igreja aqui passava por uma grande perseguição. A igreja vivia o que nós chamamos de diáspora. Os crentes foram perseguidos depois da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E eles, para não morrer, então fogem e vão para a cidade se esconder. E ele então vai a Damasco buscar os crentes que lá estavam. Em sua viagem, diz o texto, no versículo 3, quando já se aproximava de Damasco, ou seja, quase no fim de uma viagem de 240 quilômetros a pé. Ô vontade de bater em crente, hein, meu irmão? 240 quilômetros com a carta embaixo do braço, falou, eu vou caçar crente lá em Damasco, andou 240 quilômetros. E o que eu gosto é que não foi na saída que Jesus pega Paulo. Diz o texto que quando ele estava chegando em Damasco, depois de andar 240 na porta de Damasco, o Senhor Jesus então resolve catou um homem chamado Saulo. Paulo era um fanático religioso, perseguidor de crentes, como eu disse. Seu esforço e seu ódio estavam claros na viagem que ele fez, 240 quilômetros a pé para prender crente. Mas também diz o texto que quando ele chega lá, de repente algo acontece. O que acontece é isso. Jesus encontra Saulo ou Paulo naquela estrada. Isso mostra para mim que conversão passa por um início aqui. E sabe qual é? A conversão exige um encontro real e pessoal com Jesus. Você vai dizer isso que está escrito lá. Conversão. Mais uma vez. Veja, Paulo não estava buscando Jesus, ou estava? Não, Paulo estava buscando Jesus, ele saiu para buscar Jesus, não. Ele saiu para buscar crente que cria nesse tal de Jesus. Crente que servia a Jesus. Ele não sai para buscar Jesus, queridos. Mas Jesus estava no encalço do apóstolo Paulo. Estava no pé, na bota de Paulo, Jesus estava. Queridos, nós temos que entender, e essa lição, e essa verdade, e esse princípio expresso aqui, precisa encher o nosso coração de paz e de alegria, queridos. Precisa encher o nosso coração. Porque muitas vezes nós dizemos que encontrei Jesus. Você não fala isso, mas tem gente que fala, eu encontrei Jesus. Parece que Jesus estava lá no meio do mato, perdido. Aí você um dia resolve, encontrei. Vou tirar o senhor daqui, senhor Jesus. O senhor estava aqui? Encontrei o senhor? Não, queridos. Nós não encontramos Jesus. É Jesus quem nos encontra, porque perdidos éramos nós até encontrá-lo. Nós fomos encontrados assim como o apóstolo Paulo foi encontrado naquela estrada de perseguição de cristãos, queridos. Porque Jesus é aquele que a palavra diz, o pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, queridos. As 99 estão lá, mas ele fala, tem uma que está faltando, e ele vai em busca daquela que não é encontrada ali. Jesus é aquele que busca. Jesus é assim e continua sendo. E talvez, você que me ouve, e isso faz parte do meu coração também, nessa manhã, está preocupado com alguém que você ama tanto, e que nunca encontrou Jesus. Ah, eu queria que o meu filho encontrasse Jesus. Eu queria que o meu marido encontrasse Jesus. Eu queria que a minha mãe encontrasse Jesus. Que o meu amigo do trabalho encontrasse Jesus. Eu queria que tanta gente encontrasse Jesus. E, querido, você pensa e se esforça para isso. Para que a pessoa encontre Jesus. Com todo o seu esforço. Mas jamais essa pessoa terá um encontro com esse Jesus pelo seu esforço. E você jamais vai conseguir que essa pessoa se encontre com Jesus pelo seu esforço. Porque é Jesus quem promove esse encontro, não sou eu e não é você. Não somos nós que promovemos esse encontro. Nós precisamos orar, precisamos crer e entender que Jesus é que vai ao encontro do pecador. Para isso nós precisamos orar, crer, buscar, até falar de Jesus para as pessoas. Mais do que falar é viver de forma coerente, né? Porque o problema que eu disse, o problema do crente é aquele que ele fala para o outro que ele precisa de Jesus. Você precisa ser crente, rapaz. Você precisa ser crente. Olha, rapaz, sua situação é ser crente.
E aí o cara fica pensando, olhando para aquele que fala muitas vezes. O senhor é crente? Claro. Olha para a minha vida. O crente precisa dizer isso. Olha para a minha vida. Agora tem crente que não pode falar. Ele fala assim, você precisa ser crente. Ele fica com tanta vergonha que ele fala, você é? Fala, não, não sou. Mas ouvi dizer que é bom negócio isso aí. Não sou para não me comprometer, mas você deveria ser. Queridos, o que a gente tem que entender aqui é que Jesus pode salvar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer hora, sem nenhum mérito humano e apesar de qualquer demérito dessa pessoa. Você não pode desistir de orar e de crer pela pessoa que você ama e achando assim, ó, esse cara é difícil, hein? Esse para converter é difícil. Ainda tem gente que fala assim, esse para converter, só Jesus. Tem uns crentes bons de teologia. Tem uns crentes bons demais de teologia. Fala, olha, esse aí, ó, para converter, só Jesus mesmo. É, sempre só Jesus, né? Mas ele está lá empenhado no processo para levar o outro para a igreja. O crente chato, né? Aquele que fica, você precisa ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Por quê? Porque o pastor é gente boa. Aí é até legal. O pastor é gente boa. Você vai lá. Aí o cara vem na igreja, né? Aí você fica com medo do que o pastor vai falar, que o pastor vai pregar. Se não sei o que tem, não sei o que tem, meu amigo. Ele precisa ver Jesus é na tua vida, meu irmão. Ele tem que falar isso aí, eu quero ser igual a você aí, rapaz. Você tem alguma coisa diferente. Aquele cara que ele chega, entendeu? E junta a roda, não espalha a roda. Porque tem o crente que espalha a roda, entendeu? E ele fala que a obra do diabo é nada. É chatice mesmo. É. Não, porque a marca do sangue em mim, quando eu chego, o capeta sai. O capeta sai. O problema é os outros que vão com ele. Não fica ninguém na roda. Ele chega lá e já começa. Já olha o outro assim, né? Perdido. Não tem Jesus. Pobre coitado. Querido, você leva pessoas para Jesus, sabe como? Fazendo isso que você faz aqui, ó. Fora daqui. Abraçando essa pessoa. Olhando no olho dela, chegando perto dela, e ela vendo Jesus na sua vida. Sendo gente boa, não seja chato. Eu acho que Paulo perseguia crente, porque lá devia ter crente chato, não é possível. Tem hora que dá vontade, né? Mas você não faça isso. Você ame as pessoas, e você seja um crente que você gostaria de encontrar pelo caminho. Aqueles crentes que põem um sorriso no rosto, um brilho no olho, e fala, Jesus é a solução da sua vida. Ele fala, e onde está Jesus? Fala, vem comigo que eu vou te apresentar Jesus. Não é levar na igreja de primeiro momento, não. Vem comigo que eu vou te apresentar o Jesus que mudou a minha vida. Está com medo? Mas é desse jeito que tem que ser. É desse jeito que tem que ser. Então, querido, nós vamos entender isso. Jamais eu e você conseguiremos levar uma pessoa à salvação. Porque é só Jesus mesmo. Só Jesus. E obra do Espírito Santo de Deus. Então, creia que é Jesus quem busca aquele que está perdido. E ele pode transformar qualquer um. Se o apóstolo Paulo, alguém que matava crente, que perseguia crente, que tinha o prazer de ver crente ser morto e preso, foi convertido, não é essa pessoa que você ama que não pode ser. Creia nisso. O Senhor pode alcançar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, aqueles que você ama, porque é obra do Senhor, não é obra tua. Creia nisso em nome de Jesus. O Senhor vai ao encontro daquele pecador. Mas, como último ponto, existe uma coisa chamada evidência. Evidências da conversão. Porque quando a gente é convertido e faz esse giro de quantos graus? Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Não vá me fazer passar vergonha. Eu sou crente da igreja batista. Põe uma vírgula e fala, novo tempo, aí já me denuncia. E eu fui convertido, fiz um giro de 360 graus na minha vida. Não faça uma coisa dessa, não. Você deu um giro de quanto? Meia volta. E quando você dá uma meia volta, existem evidências de que você realmente viveu esse encontro pessoal e real com Cristo Jesus. E a gente vai entender aqui que a primeira evidência da conversão é uma mudança de
comportamento. Essa é a primeira experiência ou evidência da conversão. Uma mudança de comportamento. Diga isso. Eu fico impressionado com essa conversão do apóstolo Paulo. Primeiro porque diz que ele ia e quando estava chegando na cidade, de repente uma luz brilha ao redor desse homem. De repente, ela não começou a brilhar lá de onde ele saiu, foi brilhando, brilhando, brilhando e até que brilhou. Diz que de repente essa luz brilha. E olha o que acontece no versículo 5 de Atos capítulo 9. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele responde, eu gosto disso, eu sou Jesus, e não só Jesus, Jesus a quem você, Saulo, persegue. Queridos, nós vemos aqui que Paulo, nesse momento, já não é mais a mesma pessoa. Paulo chama Jesus de Senhor. Você pode dizer, eu também. Mas você não é apóstolo Paulo. Não é. Você não é judeu, hebreu de hebreus, formados na religião judaica e um defensor da religião judaica, que até hoje espera a vinda do Messias, o Senhor. O apóstolo Paulo jamais chamaria alguém, senão o próprio Deus, de Senhor. Mas nesse momento ele fala, quem és tu, Senhor? Quem foi salvo reconhece Jesus como o Senhor. Diga Senhor. Nós muitas vezes reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador. O Senhor Jesus é o meu Salvador. Louvado seja Deus, Ele é. Mas Ele precisa, antes disso, ser o seu Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor, querido. E nós vemos isso porque esse reconhecimento faz você viver de maneira diferente, responder de maneira diferente, crer de maneira diferente. E ele cai aos pés de Jesus, reconhecendo quem ele é, Jesus, e quem ele é, apóstolo Paulo. Querido, não existe conversão sem isso. Hoje o crente, ele não entende quem Jesus é e quem ele é. Na obra de Deus, só existem duas funções, claras e simples. Uma delas é Senhor, e a outra dela é servo. Não existe um intermediário aí entre o servo e o Senhor. Nós somos servos e Jesus é Senhor. Diga isso, eu sou servo. E Jesus é Senhor. Mais uma vez. Quando você entende isso, você tem que entender, se Ele é Senhor e você é servo, você deve fazer algo com relação a isso. Já disse aqui, se você pensar em 30% de brasileiros que se dizem evangélicos, e a nação está do jeito que está, é porque esse povo, de alguma maneira, que não estejamos incluídos nisso, não entendemos Jesus como Senhor, e sim como Salvador. O senhor foi salvo? Fui. Ele manda a sua vida? Não. De jeito nenhum. Mas eu fui salvo. Mas mandar na minha vida, ele não manda não. Eu sou servo. Que coisa boa. Se você é servo, e se você então viveu uma mudança de comportamento, você vai ver a segunda evidência de alguém convertido, que é uma demonstração de obediência. Diga isso. Aquele que converte Paulo, aquele que se encontra com Paulo, e que ele chama de Senhor, diga para ele assim, ó, levante-se e vá para a cidade. Se você olhar no versículo 8, diz, Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até onde? Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Paulo agora obedece integralmente àquele que ele reconhece como Senhor. Ele obedece integralmente. Paulo, queridos, era o próprio Paulo. O homem era cheio de estrutura. O cara tinha um nome a zelar, uma posição a zelar. Agora ele levanta imediatamente como Jesus manda e levanta cego. Ele fala, você vai para Damasco e você vai esperar lá. E aqueles que o levam pela mão eram seus servos ali. Eram aqueles que estavam subalternos a ele. Mas o que fazer, querido? Você havia ficado cego. Você havia tido um encontro pessoal com o Senhor. Se não
obedecer a esse que te deu uma ordem. Você precisa ter essa evidência na sua vida como alguém convertido. Ser obediente ao Senhor. Diga, ser obediente ao Senhor. E ser obediente ao Senhor não é fácil. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor dificilmente bate com a nossa vontade. Aí é que o negócio entorta de vez. Porque nós habitamos num corpo composto de carne, no qual o Espírito de Deus habita. E o apóstolo Paulo diz que isso causa uma luta interna grande. Ele fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E nós temos uma luta grande sendo travada dentro de nós. Mas essa luta pode ser vencida a partir do momento que você é um servo obediente ao Senhor Jesus da sua salvação. É Ele quem capacita você. É Ele quem vai fazer você vencer essa luta entre carne e espírito. E esse homem é um homem obediente. E diz que ele fica 3 dias cego. Eu fico pensando, Senhor, dá essa experiência para todo mundo que se converte. Já pensou coisa linda? Vamos fazer essa oração. Você ouve o evangelho da salvação, aquele que salva, porque só o evangelho salva. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho. Recebeu Jesus, pum, cega. Que coisa linda que eu queria, que isso ia ser uma bênção de Deus. Culto do cego, o pessoal sai tudo cego, estou cego. E sabe por que o apóstolo Paulo fica 3 dias cego? Para ter 3 dias para pensar na sua história até aquele momento. O que é que Paulo podia fazer? Cego, levado pela mão para uma cidade que ele imaginou chegar igual a SWAT. Manja SWAT? Tem uma série que chama SWAT, inclusive assisto a série, chama SWAT. SWAT chega, querido, metendo o pé na porta. Era assim que o apóstolo Paulo pensou. Gostou do pé na porta? Eu sou, violento, hein? Paulo pensou que ele ia chegar em Damasco assim, já preparou até a botina. Já está, eu vou chegar, naquela casa diz que tem uns crentes ali. Eu vou meter o pé na porta, vou entrar, esteja preso, coisa boa. Esteja preso em nome do Paulo aqui, esteja preso. Pensou que ia chegar assim. Mas sabe como chegou? Cego. Levado pelas mãos assim, ó. Senta. 3 dias. 3 dias. Sem ver absolutamente nada. Sabe por que um cego olha? Ainda mais um cego que acabou de ficar cego. Para dentro. Para dentro. Para dentro. E ele pensava, meu Deus, como eu era louco. Onde é que eu estava com a cabeça de perseguir esse Jesus? Onde é que eu estava com a cabeça de querer meter o pé na porta para prender gente que serve a Jesus? E ele fica lá. E ele fica lá 1 dia. E ele fica 2 dias. E ele fica 3 dias. Mas ele não fica lá reclamando. Sabe o que o texto diz? O texto diz que ele estava orando. Essa é a última evidência de quem é convertido. Uma vida de oração. Diga isso. Uma vida de oração. Queridos, eu gosto demais disso. Porque diz que havia em Damasco, lá na cidade, que ele foi um homem chamado Ananias. E o Senhor chama quem numa visão? Ananias. Ananias estava lá e Deus chama Ananias numa visão. E Ananias fala, eis-me aqui, Senhor. Eu gosto desse negócio. Porque crente tem que chamar Jesus de Senhor. Mas não é só chamar. É lidar com ele como sendo. E aí ele chama Ananias. E ele diz, dá uma missão para o Ananias. Missão boa essa. Devia dar para você essa missão. Missão boa. Ó a missão. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Dá o nome da rua, dá o nome da casa que ele tinha que ir. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E diz o que é o texto? Ele está orando. E olha o que o apóstolo Paulo viu numa visão. Ele estava cego. E ele viu o quê? Ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Eu fico pensando como essa primeira oração de Paulo foi extraordinária. Já imaginou? O homem está lá, cego, orando, cego. Tem uma visão. E a visão é detalhada. E o que ele vê? Ele vê um homem. E o homem chamava Ananias. E o homem vinha e entrava na casa. E lhe impunha as mãos. Olha só o que ele vê. O que fazer como alguém que foi alcançado por Jesus? Ele teve os seus planos humanos frustrados e perdeu a visão do mundo, se não orar. E nós muitas vezes não fazemos a mesma coisa que esse homem.
Você está numa situação completamente cego, não cego visualmente, mas cego sem esperança, cego sem encontrar saída, cego sem encontrar nenhuma situação de luz na sua frente, cego sem ver perspectiva, cego sem esperança. E você faz o quê? Tudo. Reclama, murmura, dá cabeçada na parede, murro em ponta de faca, eu vou resolver esse negócio, eu sei como é que sai desse negócio, e vai pedir opinião, e vai ler livro de autoajuda. Isso é um perigo para a vida do crente, cuidado desse negócio aí. E vai ler livro de autoajuda, e sai de lá doido, eu vou fazer, eu vou declarar esse negócio, e vai acontecer. Tem crente que põe foto de coisa na geladeira, e fica falando, vou olhar para esse negócio, vai acontecer, vou olhar, vai acontecer. Eu fico olhando, rapaz do céu, meu Deus do céu, de onde tirou isso, querido? Cuidado. Ele tenta, faz e não ora. O apóstolo Paulo não. Ele orava. E eu fico impressionado que a oração daquele homem que orava muda a sua situação. Paulo havia com certeza compreendido algo que você precisa compreender nessa manhã. Era perda de tempo e desperdício lutar contra Deus. Se você não aprender nada aqui nessa manhã, aprenda isso. É desperdício de tempo e força lutar contra a vontade do Senhor para a tua vida. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus na sua vida vai se cumprir e ela é boa, agradável e perfeita. Pare de lutar contra Jesus, pare de lutar contra aquilo que Ele tem para a sua vida, pare de lutar. E o apóstolo Paulo, então, entende isso. E sendo assim, Paulo busca esse Senhor. Sabe por que Paulo busca? Para ter relacionamento com Ele, para conhecê-lo melhor, para conhecer a sua vontade. E algo extraordinário acontece. Paulo tem uma visão antecipada e detalhada daquilo que estava prestes a acontecer. Sabe o que isso mostra para mim? Que a oração abre a nossa visão espiritual. Eu queria ter uma visão, eu queria saber o que Deus quer para mim. Eu queria tanto, pastor, entender o que Deus quer para mim. Você ora? Orar não oro. Mas eu queria. Se você quer, só tem um jeito. Ore. Porque orar abre a nossa visão espiritual daquilo que Deus tem para nós. Orar nos conduz ao centro da vontade de Deus para a nossa vida. Talvez você não tenha uma visão como o apóstolo Paulo, porque tem gente que fala, eu queria orar se fosse assim. Eu queria ver um anjo descer com a asa batendo e falar para mim assim, Rodrigo, hoje eu peguei o Rodrigo, né? Rodrigo, aquela ventania. Rodrigo, senhor, vai lá na rua, tal, número tal, tem um cartão black lá, a senha é essa, Rodrigo. Louvado seja Deus. Querido, não é assim que funciona. Deus fala através do Espírito de Deus que habita na sua vida. Você ouve a voz de Deus falar, mas para isso você tem que dobrar o seu joelho e orar. Evidências de quem passou pela porta da conversão, queridos. Uma mudança de comportamento, uma demonstração de obediência e uma vida de oração. A pergunta é, será que nós, olhando para dentro de nós, não é para o marido, não é para a esposa, não é para o amigo, não é para um membro da igreja A, B ou C, é para dentro de nós. Nós encontramos essas 3 características e evidências. Será? Será que o nosso comportamento vai na contramão do comportamento do mundo? Será que quando a gente anda pela rua, a gente dá de frente com o pecado? Ou será que a gente está naquele fluxo que ninguém sabe que a gente é crente? Agente secreto de Jesus. Porque tem o servo, mas tem o agente secreto de Jesus. Só ele, Jesus, sabe que é crente. Ele vai, ele não confronta ninguém, ele não fala de pecado, ele é aquele chuchu. Conhece? Crente chuchu. Pega o gosto de onde estiver. Ele entra no meio, se for salsicha, pega salsicha, se for linguiça, pega linguiça. Quando você quiser engrossar o prato, meus irmãos, pode botar o chuchu, porque pega o gosto do negócio que tiver. E tem muito crente chuchu. Ele está no meio, rapaz, mas nem parece que é crente.
E ele acha aquilo uma coisa linda, coisa boa. Passei despercebido. Será que a nossa mudança de comportamento tem levado outras pessoas a querer ter esse encontro e passar pela porta da salvação? Será que nós somos obedientes e a nossa vida tem sido uma vida de obediência ao Senhor? Será que quando o Senhor manda ir, a gente vai, quando manda não ir, a gente não vai? Quando manda a gente fazer, a gente faz, e quando manda não fazer, a gente não faz? Mesmo que aquilo custe algo para nós? Será que isso você tem vivido? E será, queridos, que as nossas decisões têm vindo a partir de uma vida de oração? Será que é lá que nós temos buscado a fonte para conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A palavra de Deus diz claramente, na carta de Paulo aos Romanos, que nós devemos nos deixar transformar. A nossa mente tem que ser transformada pela renovação do nosso entendimento. E diz, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto de boa, perfeita e agradável vontade de Deus não está desassociado da mudança de mente a partir da conversão a Cristo Jesus. Queridos, que coisa boa que é fazer parte dessa família. Uma família onde o ingresso que pagamos é passar pela experiência da conversão. Essa família com certeza tem problemas. Ananias, Safiras, Simão o Mago, para um nome bem comum, José, João, Maria, tem problemas. Mas esses problemas, primeiro, são em menor número. São poucos Ananias, poucos Safiras, poucos Simão o Mago. Mas eles estão no meio da igreja. Mas o que nós temos que saber, que se Jesus, e Ele é o Senhor desta família, a cabeça dessa família, Ele mesmo cuidará de proteger esta família, a sua igreja, viva em Cristo Jesus. Não é problema meu nem seu, identificar o joio no meio do trigo. Isso não cabe a nós, isso cabe ao Senhor Jesus. Ele existe, e Ele disse que existiria, mas cabe a Ele. Essa família, em sua imensa maioria, é composta de gente boa, gente que viveu a experiência de conversão, gente que teve sim um encontro real e pessoal com Jesus, gente que o reconhece como Senhor, gente como eu e você, e o apóstolo Paulo, não tínhamos mérito algum, nenhum. O Senhor Jesus não levou você à salvação porque olhou em você e viu qualidades e méritos, mas Ele olhou para você e não viu os seus defeitos e os seus deméritos. Ele olhou para você com amor, e é o amor dele expresso em Cristo Jesus que transformou a minha e a sua vida e nos deu a salvação que só Ele dá. É isso que Ele olhou através de olhos de misericórdia. Gente como eu e você não tínhamos nada para oferecer. Dessa forma, não olhe para o seu lado nessa manhã, nem para frente e nem para trás. Mas nessa manhã eu quero que você feche os teus olhos e olhe para dentro de você. E busque encontrar em você as respostas para essas evidências. Ou estas evidências dentro de você. E a pergunta é, você já passou por essa porta chamada conversão genuína? O seu comportamento diz isso. A sua vida de obediência diz isso. A sua vida de oração diz isso. Olhe para dentro de você. Ou talvez você está aqui e precise passar por essa porta. Precisa passar por essa porta. Porque só quem passa por essa porta tem a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. E se você está aqui e nunca passou, ou não tem certeza e segurança que passou por essa porta, porque é a única porta
que você pode passar. Cristo Jesus e a sua conversão a esse Cristo, nesta manhã, eu convido você a fazê-lo. Enquanto a igreja ora com seus olhinhos fechados, sua cabecinha baixa, olhando para dentro cada um de si mesmo nesse momento, eu gostaria que você que aqui está, e não tem essa convicção e certeza, possa sair daqui tendo convicção e certeza de que passou por essa porta. Se assim for, não quero chamá-lo aqui, mas quero conhecê-lo e saber que você está aqui. Para isso, peço que você levante sua mão onde você está, para que eu possa orar pela sua vida e para que você tenha a convicção de que passou pela porta da conversão em Cristo Jesus. Levante a sua mão onde você está, para que eu possa orar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Levante sua mão, não quero chamá-lo aqui, mas eu quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Aqui do meu lado direito, alguém que nessa manhã toma a decisão de passar pela porta, a porta da conversão em Cristo Jesus. Levante a sua mão para que eu ore por você. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Conversão, a porta de entrada na família de Deus. Louvado seja Deus pelas pessoas que ergueram a mão nesta manhã. Eu não vou chamá-los aqui agora, mas eu quero pedir algo a você que levantou a mão, vocês que levantaram a mão, que por favor não saiam. Eu estarei ali fora, cumprimentando as pessoas. E se você levantou a mão, eu quero abraçar você e quero orar pela sua vida antes de você ir embora para a sua casa. Mas agora eu quero orar por cada um de nós aqui. Orar para que a gente entenda isso, que nós pertencemos a uma família e passamos por essa porta da conversão, e que essas evidências que falamos sejam encontradas na nossa vida, cada dia mais evidentes, cada dia mais fortemente, para que pessoas possam olhar para nós e verem o Cristo, Jesus, que nós servimos a partir da nossa vida. Que esses bancos se encham de pessoas que possam vir a passar pela porta da conversão, e que você seja responsável em levar esse evangelho a outras pessoas e trazer a esta família outras pessoas e agregar a esta família pessoas que passem pela porta e a experiência da conversão em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque recebemos do Senhor nesta manhã a tua palavra e entendemos, Senhor, sobre o maior de todos os milagres, conversão. Obrigado porque o Senhor pega um homem como o apóstolo Paulo, o Senhor pega um homem como eu, Senhor, que tinha tantas resistências ao Evangelho, à pessoa de Jesus, à igreja de Jesus, e o Senhor moe, o Senhor amassa, o Senhor torce a nossa vida, Senhor, o Senhor nos coloca aos teus pés, assim como colocou Paulo, Senhor. E nós, quando caímos de joelho diante do Senhor, não podemos fazer outra coisa senão reconhecê-lo como Senhor. O Senhor nos salvou, mas ao Senhor nós devemos obediência. Ao Senhor nós devemos uma mudança de comportamento, andar na contramão desse mundo, Senhor, e mostrar para aqueles que não te conhecem que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Pai, obrigado, que o Senhor nos leve a essa compreensão de uma vida de obediência, de uma vida de oração e de uma vida, Senhor, de comportamento transformado. Te agradeço por esta igreja, Igreja Batista Novo Tempo, mas te agradeço pela igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre toda a terra. Que o Senhor faça de cada um de nós sal e luz, que onde possamos ir, possamos influenciar pessoas, e que cada um de nós tenha a alegria e o verdadeiro reconhecimento de que a porta que passamos para pertencer a esta família foi a porta da conversão em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, e eu a faço neste nome, que é sobre todo nome e tem todo o poder, o nome de Jesus. Você diz? Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus.